A paz do Senhor. Vamos continuar aqui nossa leitura bíblica comentada e hoje estou aqui com a minha mãe. A paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham. Vamos para o momento da nossa leitura bíblica. Estamos lendo o Evangelho de Marcos e hoje vamos estar lendo o capítulo 9. Capítulo 9 diz assim: Dizia-lhes também: Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus, a transfiguração. Deus com poder, né? Isso, né? De novo, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder, a transfiguração, versículo 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderiam branquear. E Apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobria com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. O jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele.
E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O maior no reino dos céus. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. E morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que recebeu uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quem não é contra nós é por nós. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Os escândalos. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal tornar insulso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Glória a Deus. Agora vamos para a nossa leiturinha rápida aqui, né? Trazendo um breve comentário sobre esse capítulo. O relato de Marcos diferencia, né, dos outros 3 evangelhos. Todo o seu foco está sobre o poder de Deus. Na mente de Marcos, a melhor maneira de demonstrar o grande poder de Deus é mostrar o que ele é capaz de fazer. Por isso, as páginas que ele escreveu estão cheias de poderosas obras, milagres, em muito maior número do que os milagres registrados pelos outros evangelistas. Os milagres registrados em Marcos estão cheios de vitórias sobre o inimigo. Você pode achar um pouco estranha
eu dizer isso, mas é por isso que eu amo Marcos. E este capítulo ilustra o que estou falando, né? Isso o comentarista, né, desse texto está falando, né? Descendo as encostas da montanha, onde Pedro, Tiago e João tinham recebido o retrato de uma mini segunda vinda, né? Aqui já é a parte da transfiguração. Jesus descobriu um pai muito perturbado. Este homem buscava uma demonstração do poder de Deus em benefício de seu filho, possuído pelo demônio. Os discípulos que tinham permanecido na base da montanha não estavam à altura da tarefa. Agora a necessidade do Pai é canalizada a Jesus nesta questão embaraçosa. Se podes fazer qualquer coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Assim falou o Pai, né? Jesus então transformou a questão do desejo do Pai em uma exibição externa de poder, em convocação à fé interior. Fé e entrega devem preceder o poder. Jesus procurou chamar o Pai em um relacionamento eterno com a divindade. Se você pode crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. A resposta do Pai foi imediata. Ao ele gritar: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Esta é a oração perfeita e é a que brota É a que brota de um coração sincero, quebrado e desesperado. Esta é a oração que você e eu devemos fazer. Muitas vezes nos achegamos a Deus buscando bênçãos e não relacionamento. Deus está nos convidando a entrar em um relacionamento experimental com Ele e a partir desse relacionamento virá o poder. Deus está procurando um povo a quem Ele possa confiar o grande poder da chuva seródia e não vai concedê-lo a alguém que não esteja totalmente entregue a Ele. Não importa que dificuldades estejam ocorrendo em sua vida nesse exato momento. Clame a Deus, busque-o de todo o coração. Submeta a Ele todos os aspectos de sua vida e Ele responderá a você com poder. Glória a Deus, né? Então, que nós possamos nos achegar a Deus com fé, né? Possamos nos relacionar, possamos ter o nosso Deus como nosso Deus, né? Claro, mas também não esquecer que Ele é nosso Pai e nosso amigo também, que fez tudo por nós, deu o seu melhor, né? Que foi seu único filho para morrer por cada um de nós. O grande presente que nós recebemos nessa vida. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus por tudo. A Gisele vai orar. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo meu alimento, pelo meu vestir, pelo meu calçar. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa, Senhor, os missionários. Abençoa cada um que está nos acompanhando, Papai do céu. Multiplica as bênçãos em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E a paz do Senhor.